Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula do módulo de derivadas do curso de Cálculo Integral Diferencial 1 da Mude Saber. Então, na aula de hoje, o que a gente vai tratar é da regra da cadeia, que é uma regra muito poderosa, uma técnica muito poderosa na hora que a gente vai derivar aí as nossas funções e para finalmente a gente poder partir para algumas aplicações mais bacanas do conceito de derivada, né? Os pré-requisitos para a aula de hoje são a gente ter noção do que são derivadas, entender o que elas são, entender para que elas servem, que é basicamente o que a gente viu na primeira aula, e saber derivar as funções simples, que é o que a gente viu na nossa segunda aula, né? E o objetivo da aula de hoje é a gente saber como aplicar a regra da cadeia. Então, nós vamos passar pela definição da regra da cadeia e depois fazer vários exemplos para cobrir muitos casos dessa regra, né? E, e ver quais tipos de função ela ajuda a gente a derivar, né? Bom, recapitulando rapidamente o que a gente viu na aula passada, aqui a gente tem as funções simples que a gente tratou, né? Como a função constante, cuja derivada é zero, as potências de x, cuja derivação se dá pela regra do tombo, as trigonométricas, derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é o menos seno, as exponenciais e as logarítmicas. Então tá aqui essa tabelinha para a gente lembrar, fixar isso, né, das derivadas básicas. E também a gente chegou a ver a regra do produto e a regra do quociente na aula passada. A gente vai usar um pouquinho de regra do produto hoje, tá legal? Então é bom ter ela fresca aí na cabeça. Eu estou falando desde a primeira aula de funções complexas, mas eu ainda não defini o que eu quero dizer quando eu falo funções complexas. Eu não quero dizer uma função grande do tamanho de um trem, não. Eu quero dizer simplesmente uma função que é do tipo g da h de x. Lembra no ensino médio, quando a gente colocava uma função dentro da outra e aí fazia a GOF, a FOG e trabalhava com isso? É isso que eu quero definir como função complexa. Aqui eu vou dar outro nome para as variáveis, vai fazer sentido daqui a pouco. Em vez de chamar de g da h de x, eu vou chamar de f da u de x. Só para ficar com o conceito que normalmente, com as letras, né, que normalmente os autores de livros de cálculo usam aí para a regra da cadeia, né? Então, basicamente, um exemplo de função complexa é essa daqui, ó, raiz de x ao cubo mais 5. Então, ela tem essa operação matemática, ela tem que ser resolvida em duas partes. Primeiro, eu resolvo essa soma interna aqui, x ao cubo mais 5, e depois do valor resultante, eu tiro a raiz quadrada. É como se esse x ao cubo mais 5 fosse uma, aspas, função interna. Na verdade, não é entre aspas, ele é uma função interna dessa função f de x aqui. Tudo que eu tiver que fazer primeiro na operação, eu olho para uma operação. O que eu tiver que fazer primeiro, eu vou chamar de u de x. Então, esse x ao cubo mais 5 é a minha u de x. A raiz quadrada, então, vai ser a minha f de u, que é a parte que está fora, tudo bem? Aqui um outro exemplo da função seno de 3x ao quadrado. O que está fora é um seno, então ele vai ser minha f de x. Pode ser também f de u, né? Aqui o x é uma variável muda, né? E a minha função interna, que eu vou chamar de u, é 3x ao quadrado, beleza? E o que é essa tal da regra da cadeia? É a regra que a gente utiliza para derivar esse tipo de função. E ela é basicamente uma substituição de variáveis. Ó, eu vou usar aqui essa notação aqui que tem a forma de fração das derivadas. Lembrando que isso não é uma fração, mas eu vou usar essa definição aqui. E, basicamente, agora eu não tenho mais só uma f de x, mas sim uma f de u de x. Então, a hora que eu faço essa derivada, a hora que eu vou fazer isso aqui, eu tenho que fazer em duas partes. Primeiro, eu posso derivar o f em relação ao u, e depois eu derivo u em relação a x. Então, eu transformo uma derivada de função complexa em duas derivadas de função simples, fazendo uma substituição de variáveis. Basicamente, tem aqui isso aqui nem é uma conta, porque está errado isso aqui, mas ele é um diagrama mnemônico para a gente lembrar dessa regrinha aqui. Ó, você tem uma f, uma df dx. Isso é a mesma coisa, então, uma df dx vezes 1.
não altera nada o valor dela. Eu posso escrever como sendo a derivada de u em relação a u. E aqui está o crime matemático. Se fosse uma fração, eu poderia trocar livremente esses argumentos, esses denominadores aqui, né? Escrever df du, du dx, como eu escrevi desse lado. Mas isso não é uma fração, então esse passo não está certo. Isso aqui é só mnemônico para a gente lembrar da regra. Então, não façam isso numa prova de cálculo que vocês vão ter a questão invalidada porque não pode trocar essas duas variáveis aqui, tá? Então, essa é a regra da cadeia, é o que a gente vai trabalhar. Eu sei que vendo ela da primeira vez assim parece meio jogado isso aqui, mas vocês vão ver que é extremamente simples para calcular. Mas antes da gente fazer exemplos, vamos aprender exatamente, fazer mais exemplos de como identificar a função u de x. Como eu disse lá no começo, toda função complexa ela vai ter uma parte interna e uma parte externa. Aqui no caso, por exemplo, da função do começo lá do slide, a função interna é x ao cubo mais 5 e a parte externa é a parte da raiz quadrada, que eu escrevi aqui como x elevado a meio, tá? O segredo para você fazer a regra da cadeia é fazer u de x igual a essa parte interna da função. Então, basicamente, a regra é essa. Tudo que eu tenho que resolver primeiro é u de x. Aqui no nosso caso de x é x ao cubo mais 5 e o f de u é u elevado a meio. Beleza? O que sobrou, claro, é u elevado a meio. Então, sabendo disso, vamos aplicar essa regra aqui para derivar essa função x ao cubo mais 5 elevado a meio. No lugar do f, eu vou colocar essa função de u, e no lugar do u, eu vou colocar essa função de x. Aí eu vou ficar com as derivadas, eu vou ter que derivar na mesma variável que essas funções têm. Quando eu substituir o f por u elevado a meio, eu fico com essa derivada aqui que só tem variável u, e quando eu substituo u por x ao cubo mais 5, eu fico com essa parte que só tem derivadas em x. Então, só estou copiando aqui de novo para resolver elas passo a passo, uma de cada vez. Então, isso aqui é uma derivada de potência de x. Ó, lembra que eu falei que aquela regra do tombo valia para qualquer potência? Aqui a gente tem uma potência fracionária que segue a regra também. Ó. A derivada de u elevado a meio é meio u elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então, está aqui a regra do tombo aplicada com sucesso para essa função fracionária, aqui, função de potência fracionária. Né? A outra função é até um pouco mais simples. Eu tenho que derivar x ao cubo mais 5 em relação a x. Então, o 5 é constante, né? Já vai dar zero. E a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Então, está aqui essa parte. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é juntar essas duas partes. Essa daqui, porque é um produto, né? A derivada total é um produto dessas duas derivadas. Então, eu tenho que multiplicar as duas. E o problema de derivação acabou aqui. Aqui eu já apliquei a regra da cadeia. Mas o nosso exercício ainda não acabou. Não que essa resposta esteja errada, ela está certa. Mas notem que a minha função inicial não tinha u. Fui eu que criei essa variável aqui. Então eu tenho que retornar ela para x. Então, pessoal, no lugar desse u, eu vou escrever a minha função x ao cubo mais 5. Basicamente, daqui para baixo é só álgebra, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse expoente aqui que está negativo e passar para o denominador. O expoente já fica positivo, x elevado a meio. E aí eu vou multiplicar esse 1 por 3x quadrado e chegar num resultado um pouco mais bonitinho aqui para a nossa derivada total. Essa já é a derivada da função, tá? 3x ao quadrado dividido por 2 raiz de x ao cubo mais 5. Beleza? O exercício acabou aqui, agora sim. Notem que eu não tenho mais u no meu resultado final, porque eu já substituí nesse passo aqui, beleza? Então, nós vamos fazer mais alguns exemplos dessa técnica de derivação, para vocês fixarem bem e entenderem que não é complexo, tá? Então, o segundo exemplo é o nosso seno de x ao quadrado. A primeira coisa que eu preciso calcular nessa expressão aqui é o x ao quadrado, então ele é u de x. O seno de u vai fazer as vezes da minha f de u. Então, aplicando a nossa definição de regra da cadeia, o que eu tenho é a derivada de seno de u em relação a u vezes a derivada de x ao quadrado em relação a x. Quando eu faço essas derivadas aqui separadas, a derivada do seno de u é cosseno,
e a derivada de x² é 2x. Então, eu só preciso multiplicar depois, né, esse cosseno de u por esse 2x e lembrar que eu tenho que substituir o u de x de volta no lugar do cosseno. Então, vai ficar cosseno de x² vezes 2x. Eu só reordenei os termos aqui para ficar da maneira mais convencional, porque convencionalmente você coloca as funções trigonométricas no fim do termo, né? Você começa com polinômios. Então, fica assim, 2x cosseno de x², beleza? Mas nem sempre, quando eu tenho um cosseno envolvido, uma função desse tipo que tem argumento, o argumento vai ser o de x. E o contra-exemplo está aqui nessa função, que é cosseno quadrado de x. Ou cosseno de x², que é a mesma coisa se o quadrado tivesse aqui depois do cosseno, tá, gente? Se o quadrado tivesse nessa posição aqui, seria igual ao que está mostrando aqui. Então, nesse caso, eu tenho que resolver primeiro o cosseno de x. E depois o número que dá aqui eu tenho que levar ao quadrado. Então, nesse caso, o meu cosseno de x vai ser u, enquanto o meu f de u é u². Se eu aplicar a minha definição de regra da cadeia, eu fico com derivada de u² em relação a u, derivada de cosseno x em relação a x. Então percebam que o mais complicado de regra da cadeia é você saber quem é o u. Porque depois você cai em umas derivadas extremamente simples. Derivando separadamente, derivada de u² em relação a u é 2u, e derivada de cosseno de x em relação a x é menos seno de x. Multiplico os dois resultados, porque eles estão multiplicados aqui. Então fica com 2u vezes menos seno de x. Volto à minha substituição, o que era u eu vou escrever como cosseno de x. Então fica 2 cosseno de x vezes menos seno de x. Ordenando os termos, fica menos 2 seno x cosseno x. Aliás, você sabe por que quando a gente ordena os termos trigonométricos, a gente geralmente coloca o seno ao invés do cosseno primeiro? Porque poderia ser menos 2 cosseno x, seno x. Mas a gente sempre tem o costume de escrever o seno primeiro. Se você sabe por quê, deixa aqui nos comentários, hein? Quero saber. Vamos fazer mais um exemplo aqui, que com certeza é uma questão caideira de prova. Não porque ela é difícil, mas porque ela é chata de fazer. E, assim, o que eu quero dizer com chata de fazer, né? Quero dizer que tem muitos termos, e como é um polinômio meio complexo, é muito fácil da gente errar em alguma multiplicação, alguma coisinha assim. E, assim, os professores são doidos para tirar ponto da gente por errar conta boba em prova, né? Então, essa com certeza é a questão que vai cair na prova de vocês. Mas vamos resolver ela para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente tem um certo polinômio aqui, e esse polinômio está elevado à sétima potência. A primeira pergunta que surge é, bom, eu não poderia chamar esse cara que está entre parênteses de u, ou esse aqui que está entre parênteses de u? Poderia, mas não é necessário. Por quê? Lembra que tudo isso aqui dentro vai virar, se eu fizer essa multiplicação, ele vai virar um polinômio só, de grau maior 3 aqui, por causa desse termo aqui, que vai dar o maior grau do polinômio. Então, de qualquer modo, isso aqui que está aqui nesse primeiro parênteses, é só um termo que foi colocado em evidência em todos os caras aqui. Mas isso que está aqui dentro é um polinômio. Por ele ser um polinômio, eu posso chamar todo ele, inclusive com esse produto aqui, de u de x. Então, todo o termo que está dentro desse colchetes é u de x. E o que sobra é o u elevado à sétima potência. Então, a f de u é u à sétima. Aplicando a nossa definição de regra da cadeia, du à sétima du, e a derivada daquele termo todo em relação a x. Aqui vocês já estão vendo o preço que eu vou ter que pagar, né? Que é aplicar uma regra do produto desse lado para resolver. Essa derivada aqui do u à sétima é fácil de a gente resolver, ela dá 7u à sexta, e essa derivada aqui vai precisar de uma regra do produto. Aqui na regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Com o detalhe que não precisava aqui do d dx, tá, gente? Porque a derivada já está sendo representada pelo linha aqui. Então esse d dx aqui eu coloquei a mais. Veio de graça aqui. Bom, eu calculei essa derivada
E se eu não errei nada, ela dá 3x² mais 2x menos 3, tá legal? Então, vamos supor que esse seja o resultado correto dessa derivada aqui. E o que a gente precisa fazer para resolver a derivada total é simplesmente multiplicar esse 7u à sexta por essa derivada 3x² mais 2x menos 3, que é o que eu estou fazendo aqui. Beleza? Só mudando de folha para a gente fazer o quê? Colocar o u de x no seu lugar respectivo aqui. Vai ficar com todo esse polinômio aqui, isso aqui ainda é um polinômio, com o detalhe que eu não preciso abrir esse polinômio à sexta aqui, o que é muito bom, né? Eu posso deixar a resposta assim do jeito que está, porque ela só tem x, né? Não tem nenhum u sobrando aqui. Então, isso já é suficiente para resolver o problema. Um último exemplo que eu queria fazer com vocês é a aplicação de regras da cadeia sucessivas. Então, eu posso aplicar a regra da cadeia mais de uma vez numa mesma função. Olha só, aqui é um seno do cosseno da exponencial de x. Para eu resolver esse seno aqui, que está fora, primeiro eu tenho que fazer cosseno da exponencial de x. Então, esse termo todo aqui, cosseno da exponencial de x, eu chamei de u. Um outro jeito de resolver esse exercício seria chamando AF de seno de cosseno de u. Isso aqui ia mudar. E chamando u de exponencial de x, tá? Daria na mesma. Eu resolvi fazer desse caminho porque tinha que escolher um dos dois, basicamente. A diferença vai ser no seguinte: quando eu substituo aqui o f por seno de u, eu fico com uma derivada aqui, derivada de seno de u em relação a u, que eu consigo resolver facilmente. E quando eu substituo u nessa derivada em x, eu fico com derivada de cosseno de exponencial de x dx. Aqui eu vou precisar usar a regra da cadeia de novo. Se eu tivesse feito o inverso, se eu tivesse chamado u de seno vezes cosseno, essa derivada ia precisar de uma regra da cadeia e essa daqui ia ser simples. Então eu não escapo de ter que resolver duas vezes a regra da cadeia. Mas vamos continuar desse jeito aqui, que é o jeito que a gente começou, né? Então, resolvendo essa primeira derivada é muito fácil. Derivada de seno, cosseno. Para essa segunda, é necessário aplicar ainda uma outra regra da cadeia. Então agora eu tenho que a minha função u é um cosseno da exponencial de x. Eu mudei aqui os termos, em vez de f de u, eu chamei de g de v, só para não ficar repetindo f e u, sendo que eles já têm outros valores definidos nesse exercício, né? Então, aqui eu uso a mesma lógica, a parte de dentro, que é a exponencial de x, eu vou chamar de v, e a parte de fora eu vou chamar de g de v, que é o cosseno. E eu aplico a minha regra da cadeia. Agora eu troquei as variáveis aqui, né? Tive esse cuidado de trocar para g e v. E como é que fica essa derivada? D cosseno de v dv, d exponencial de x dx. A derivada de cosseno é menos seno, e a derivada da exponencial é e elevado a x. Beleza. Então, o que a gente tem? A nossa função era essa daqui, e no lugar do du dx, na hora que eu vou derivar, eu coloco dg dv, dv dx. Então, eu multiplico todas as derivadas que eu obtive, ó, df du, dg dv e dv dx. df du é cosseno de u, dg dx é seno de x exponencial de x. Lembra que uma eu obtive aqui, né, que é o dv dx, e essa daqui, menos seno, é o dg/dv. Então eu só multipliquei todos esses resultados aqui e já cheguei nesse resultado final. Cosseno de u vezes menos seno de v vezes exponencial de x. Lembrando que eu preciso voltar minhas duas substituições. Então, no lugar de u, eu coloco cosseno da exponencial de x, e no lugar de v de x, eu coloco exponencial de x. A gente fica com esse resultado final, menos seno da exponencial de x, cosseno do cosseno da exponencial de x, vezes exponencial de x. Bom, como exercício, eu vou deixar para vocês essas duas funções aqui, tangente do seno da exponencial de x² mais 5.
Aqui eu vou ter que aplicar a regra da cadeia 3 vezes, tá legal? Tem um passo a mais do que esse último exemplo que a gente fez. E uma outra que é 8x mais 2 é sétima, seno de x ao cubo. Aqui a gente tem que aplicar, é um caso que você usa a regra da cadeia junto com a regra do produto. Com a diferença do nosso exemplo, que aqui você usa a regra do produto antes de fazer a regra da cadeia, tudo bem? Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente mostrou a definição de regra da cadeia e fez a aplicação dela em vários exemplos aí de funções diferentes, né? Então treinem bastante, porque regra da cadeia é treino. A grande dificuldade é definir quem é o de x e fazendo isso é só aplicar a definição, não tem segredo algum. É bom que você faça exercícios de regra da cadeia, porque eles abrangem todas as outras regras que a gente viu até agora. Então, vocês viram exemplos que tem a regra do produto, não tem exemplo na aula, mas você pode ter a regra do quociente também envolvida. Então, façam bastante exercício dessa parte que é bem importante, tá legal? Então é isso, pessoal, pela aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me contactar através das redes sociais. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo de hoje e se inscrever no nosso canal, tá legal? Isso é muito importante porque a Muito Saber é uma iniciativa livre. Então, é através do like e da inscrição de vocês no canal que vocês vão estar ajudando a gente a continuar a trazer esses vídeos, tá? Um grande abraço e bons estudos para todos vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula.